Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores fazem sessões extraordinárias para encerrar pauta de votação prevista para este ano. Em uma das sessões plenárias realizadas aqui na Câmara Municipal do Rio, os vereadores aprovaram o projeto de lei que estabelece o orçamento da cidade para o ano de 2020. Guarda Municipal mobiliza mais de 200 agentes para fiscalizar o uso de patinetes elétricas na cidade. E os alunos do Colégio Pedro II, premiados na Olimpíada de Matemática, são homenageados na Câmara do Rio. O Brasil fechou o ano de 2019 com medalha de ouro que esses alunos, trouxeram para o nosso país. E esta casa não poderia deixar de fechar o seu ano legislativo também com essa medalha de ouro. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da semana movimentada no plenário da Câmara do Rio. Foram várias sessões extraordinárias. O objetivo era fechar a pauta de votações previstas para o fim de ano. Em uma das discussões, os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para 2020. Os parlamentares votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de carreiras dos profissionais da área de educação infantil. Toda a justiça que começa hoje, ela é feita exatamente porque vocês perseveraram, porque vocês não abandonaram a luta, porque vocês ocuparam não só o parlamento, mas ocuparam também até a justiça no Rio de Janeiro, quando foram ameaçadas de extinção, quando o cargo de vocês esteve em ameaça. Finalmente, depois de todo esse sofrimento, vai para lá, vem para cá, manobra política. Não se faz manobra política quando tem vida de família no meio. Quando tem família que precisa levar o pão para casa, está ameaçado isso no meio. Não se brinca politicamente com isso. Todas as vezes que estiver em debate, privilegiar a educação, investir em educação, dar condições para que todos os trabalhadores da educação possam ter dignidade, possam ter a possibilidade de se preparar cada vez mais, ter cada vez mais conhecimento, estarem cada vez mais envolvidos com conhecimento cultural, histórico do nosso país, que possam reforçar, inclusive, a educação das famílias. O projeto foi aprovado em segunda discussão e os profissionais da educação infantil comemoraram a aprovação. Entre os projetos aprovados em segunda discussão está o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que obriga as operadoras de cartões de crédito e débito a comunicar o titular do cartão sobre cada transação realizada imediatamente após a autorização.
Um dos projetos aprovados em primeira discussão foi o projeto de lei de autoria da vereadora Luciana Novaes, que prevê a imunização de idosos com a vacina contra a pneumonia na rede pública de saúde. Em uma das sessões plenárias realizadas aqui na Câmara Municipal do Rio, os vereadores aprovaram o projeto de lei que estabelece o orçamento da cidade para o ano de 2020. A previsão de receita é de 32 bilhões de reais, quase 2 bilhões acima do estimado para o ano de 2019. O projeto recebeu 3 mil emendas e a maioria relativa à ampliação da transparência dos gastos públicos. Nós aprovamos um orçamento, mais uma vez, com os mesmos erros, problemas do orçamento do ano passado. O prefeito da cidade, até o dia de hoje, conseguiu arrecadar 25 bilhões e 600 e previa 32 bilhões de reais, que não vai chegar até isso. Pede um orçamento maior ainda para o ano que vem. Uma série de irregularidades que a gente viu na composição desse orçamento, por isso o nosso voto foi contrário a esse orçamento, conforme aconteceu a mesma coisa na discussão do orçamento do ano passado. Nós não temos um método participativo para discutir orçamento com a nossa cidade. E o resultado disso, senhor presidente, é que mais uma vez declaração de voto, estamos, apesar do artigo 30 da Constituição não estabelecer que a ordem pública é uma atribuição municipal, continuamos aumentando o orçamento da ordem pública em detrimento do orçamento da saúde e da educação. Uma matéria como essa não poderia deixar de ter o encaminhamento da Comissão de Orçamento. Seria fundamental porque foi a Comissão de Orçamento que trabalhou todas as etapas para a preparação da LOA de 2020. Além disso, nós aprovamos uma emenda completamente contraditória. Abrir PT para a Secretaria de Infraestrutura, quando existe uma outra estrutura linkada à Casa Civil, é incoerente, não dá para ter 2 programas de trabalhos iguais em 2 secretarias diferentes. Nós estamos falando muito aqui e na questão não atingirmos essa arrecadação, mas isso e sempre tem os buracos, sempre tem os restos a pagar, e nós sabemos muito bem que o que está acontecendo, na verdade, é que o senhor prefeito está gastando muito mais do que deveria, principalmente com o pessoal. Esta combinação de receita superestimada, despesa mal estimada e remanejamento ao bel prazer de um prefeito incompetente, como é o prefeito Marcelo Crivella, nos levou ao caos administrativo que nós vivemos ao longo do ano de 2019. Gente morrendo nas chuvas de verão, confusão na hora da encampação da linha amarela, correta, mas feita de forma confusa, busca por recursos no orçamento, sem saber direito onde esses recursos viriam e a forma como eles viriam. Nós arrecadamos mais de 4 bilhões de reais anuais para as contas públicas. Nós temos muito orgulho de ter participado disso. Foram votações dificílimas. Nós votamos IPTU, nós votamos taxação de inativos, nós votamos ITBI e vários código de obras que aumentou só no último ano mais de 30% o número de licenciamentos de obras na cidade do Rio de Janeiro, com muita dificuldade nesse último ano de 2019. Nós votamos diversas matérias para ajudar os cofres públicos. Mas também não podemos agora, nesse momento de dificuldade, ficar contra algo que é tão importante. Nós estamos entrando num ano eleitoral e o governo faz um orçamento totalmente fictício, certamente para poder gastar, especialmente no primeiro semestre, às vésperas da eleição.
E o que acontecerá é que nós chegaremos no final do ano que vem numa situação ainda pior do que estamos vendo nesse ano, onde ele não tem a menor ideia como fará para pagar o 13º salário, batendo de porta em porta, implorando para conseguir algum orçamento. Isso é o quê? É má gestão, é quem não faz o planejamento financeiramente correto. E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro deveria trazer esse governo à realidade para que realmente as despesas, né, pudessem ser compatíveis com a arrecadação da cidade. Projeto de lei proíbe cobrança de taxa de rematrícula pelas escolas particulares. Projeto adolescente vereador é lançado em reunião da Frente Parlamentar de Fomento e Aprimoramento das Políticas Públicas de Liberdade Assistida. Proposta em tramitação isenta veículos oficiais de pagar a tarifa do pedágio e permite a passagem pelas pistas voltadas para liberação automática. Transparência na cobrança do IPTU é tema de proposição em análise na Câmara do Rio. E solenidade no Palácio Pedro Ernesto marca entrega de moções de congratulações e louvor ao grupo escoteiro natalino da Costa Feijó. Casas de Umbanda foram homenageadas com moções na Câmara do Rio. O evento começou com a apresentação de Tião Casimiro, ogã responsável pelo ritual de terreiro. Foram entregues 20 moções a casas de Umbanda, todas elas ligadas a causas sociais. Entre os presentes estava Márcio Riguete, membro do Conselho Estadual para a Promoção da Liberdade Religiosa. A iniciativa da homenagem é do mandato do vereador Átila Nunes, que revelou preocupação com os casos de intolerância religiosa. As religiões de matriz africana, elas são muito perseguidas ainda, o preconceito ele vem aumentando, o preconceito religioso nos últimos anos. Então é muito importante que essas casas, né, os seus dirigentes, assim como os seus adeptos, todos aqueles que frequentam essas casas, eles se sintam acolhidos, né, pelo município, pelo poder legislativo e, consequentemente, dessa forma nós temos a convicção que também eles se sentirão mais seguros dentro das suas práticas religiosas, já que nos últimos anos diversos episódios de perseguição a essas casas vêm acontecendo não só no nosso município, mas no nosso estado, infelizmente. E você vai ver no próximo bloco. Alunos do Colégio Pedro II que venceram as Olimpíadas de Matemática são homenageados na Câmara do Rio. Não perca o Rio TV Debate, o tema é super endividados. Pessoas que gastam bem mais do que ganham. Os nossos convidados são Tiago Basílio, subcoordenador do Nudecom, da Defensoria Pública, Renata Rubac, assessora-chefe do Procon Carioca, e Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, aqui na Rio TV Câmara. A Guarda Municipal iniciou no início do mês a fiscalização do uso de patinetes elétricas na cidade. As regras para a utilização desses equipamentos estão estabelecidas em um decreto municipal. A nossa reportagem acompanhou uma ação de fiscalização e constatou que vários usuários ainda desconhecem as normas. Desde que as patinetes elétricas foram disponibilizadas para aluguel no Rio de Janeiro, Rian se tornou um usuário frequente. O meu horário de almoço, quando eu costumo terminar de almoçar, aí eu gosto de ir ali na Praça Mauá, sentar um pouquinho, aí eu rodo isso daqui, vou lá para a Praça 15, para ficar curtindo ar livre mesmo, quando tá desse tempo. Quando tá chuva, eu não vou não. Apesar de já ter se acidentado sem gravidade, o entregador de fast food continua sem usar equipamento de proteção pessoal, que não é obrigatório, mas é recomendado. Essa é a questão, eu não trago para cá, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eles deviam colocar, entendeu? Um negocinho pro joelho, capacete. O decreto é do mês de junho deste ano e as fiscalizações começaram agora em dezembro. Ainda assim, os usuários de patinete parecem não estar a par das orientações de segurança. Rian não sabia que era proibido circular de patinete pelo trilho do VLT, mas afirma que se doesse no bolso, não repetiria a infração. Claro, nunca mais ia passar. Deus me livre, nunca mais ia passar por isso não. Quantos anos você tem, Rian? Eu vou fazer 18 agora, final de mês. Você está proibido de usar o patinete. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem usar o patinete. Meu Deus! 295 guardas municipais estão designados para realizar fiscalização na Zona Sul, Barra da Tijuca e centro da cidade. Os flagrados cometendo irregularidades recebem um auto de infração que também é encaminhado às empresas. As companhias podem repassar o valor de multa a quem for pego infringindo a lei. Com base no decreto 46181,
A Prefeitura do Rio, através da Guarda Municipal, no dia 4 de dezembro, iniciou a fiscalização à circulação de patinetes compartilhados na cidade do Rio de Janeiro. A multa para quem trafega sobre a calçada, conduzindo outra pessoa, conduzindo carga ou animais, ou conduza também a patinete em vias que excedam o limite de velocidade de 40 km por hora, é a multa de R$ 200. Porém, essa multa ela é para as empresas que são infracionadas conforme estabelece o decreto. Aí a empresa que vai decidir se repassa essa multa para o usuário ou se vai aplicar algum tipo de sanção, deixando esse usuário por um período bloqueado, sem ter condições de alugar a patinete, mas a infração não é. Embora tenha o CPF, esse CPF é para que a gente possa vincular o número da patinete ao número do usuário que assumiu esse compromisso com a empresa no momento que fez a locação. De acordo com o decreto, as patinetes estão liberadas apenas em ruas com velocidade máxima inferior a 40 km por hora e os condutores não podem ultrapassar os 20 km por hora. É proibido usar patinete elétrica em calçadas e deixar os equipamentos em locais que impeçam a passagem de pedestres. Além disso, não é permitida a condução de animais ou cargas, bem como mais de uma pessoa por veículo. As empresas que não preservarem de maneira confidencial os dados dos usuários, que não informarem a Sete Rio qualquer tipo de acidente ou que não comprovarem a contratação de seguro para coibir danos ao patrimônio público, aos usuários e a terceiros, ficam sujeitas a multa de R$ 20 mil. O decreto que normatizou o uso de patinetes no Rio prevê que os condutores iniciantes não cheguem à velocidade máxima, o que obrigaria as companhias a criarem um redutor de velocidade. As exigências de instalação de velocímetro, campainha e sinalização noturna dianteira, traseira e lateral já foram cumpridas. A Guarda Municipal já aplicou mais de 30 multas, mas a Grow, responsável pelo serviço de assinatura de patinetes no município, informou por meio de nota que ainda não foi notificada formalmente a respeito das sanções e que só então vai avaliar os procedimentos a serem tomados. A Câmara Municipal do Rio homenageou os alunos do Colégio Pedro II que venceram as Olimpíadas de Matemática realizadas na China em novembro. As moções foram entregues pela vereadora Tânia Bastos. A parlamentar destacou a dedicação dos alunos e explicou que a homenagem contou com o apoio dos 51 vereadores. Desculpa me emocionar. A gente não tem palavras. Eu sou oriunda de uma escola pública também. Me formei e a gente, como mãe, sabe o quanto é importante esse reconhecimento. O Brasil fechou o ano de 2019 com medalha de ouro que esses alunos, trouxeram para o nosso país. E esta casa não poderia deixar de fechar o seu ano legislativo também com essa medalha de ouro. Mais de 1.100 estudantes de todo o mundo participaram da World Mathematics Team Championship na China, principal competição do gênero. Adriene Monteiro dos Santos conquistou a medalha de ouro. Na hora eu não acreditei, por ser um nível assim, o nível das questões era um nível muito elevado. Eu não fiz no meu nível pela questão da minha idade e também pela questão da regra da Olimpíada. Então o resultado eu não estava esperando. Então eu fiquei assim muito satisfeita também pelo resultado do grupo do Colégio Pedro II Campo Centro ser o melhor colégio com o melhor resultado do Brasil. Quando eu recebi a notícia, a comunicação na China estava muito difícil, então recebi via WhatsApp e foi assim de arrepiar, principalmente depois que a gente soube que todo o grupo tinha sido premiado. Foi um orgulho imenso. Pela primeira vez na história do colégio, o grupo que viajou para a China teve ampla participação feminina. A aluna Isabel dos Santos Fernandes explicou que o colégio despertou o interesse pela matemática. Foi muito impactante, principalmente porque eu não fiz no nível de alunos da minha idade, eu fiz com alunos mais velhos, porque eu fui no nível avançado, com alunos de 15 a 20 anos aproximadamente. E lá fora eles estudam conteúdos que no Brasil a gente não estuda, não nessa faixa etária, não no ensino básico, só no ensino, só na graduação. Então é muito gratificante, eu acho que define muito bem, porque você consegue mostrar para os outros alunos que, mesmo sendo uma Olimpíada de altíssimo nível, mesmo sendo tudo muito, mesmo cobrando muito de você, sabe, mesmo te fazendo
se empenhar muito, isso vai ser compensado no final. E é o Pedro II, tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É tabuada! 3, 9, 27, 37, 21, menos 2, fica 9, menos 2, fica 1, E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.